Olá! Hoje estudaremos a química da ansiedade. A ansiedade é uma emoção caracterizada por um estado desagradável de agitação interior, muitas vezes acompanhada de comportamento nervoso, como de se embalar de trás para frente. É o sentimento desagradável de terror por eventos antecipados, tal como a sensação de morte iminente. A ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, caracterizado por tensão e desconforto derivado de antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho. O medo é uma resposta a uma ameaça real ou percebida, enquanto a ansiedade é a expectativa de uma futura ameaça. A ansiedade é um sentimento de inquietação e preocupação, geralmente generalizado e sem foco, como uma reação exagerada a uma situação que é apenas subjetivamente vista como ameaçadora. É muitas vezes acompanhada por tensão muscular, inquietação, fadiga e problemas de concentração. A ansiedade pode ser apropriada, mas quando experimentada regularmente, o indivíduo pode sofrer de transtorno de ansiedade. A ansiedade e o medo não surgem na vida da pessoa por uma escolha. Acredita-se que as vivências interpessoais e problemas na primeira infância possam ser importantes causas desses sintomas. Além disso, existem causas biológicas, como anormalidades químicas no cérebro ou distúrbios hormonais. Em crianças, o desenvolvimento emocional influi sobre as causas e a maneira como se manifestam os medos e as preocupações, tanto normais quanto patológicos. Diferentemente dos adultos, crianças podem não reconhecer seus medos como exagerados ou irracionais, especialmente as menores. Na grande maioria dos casos, não há como estabelecer uma causa específica aos transtornos de ansiedade. Existe uma interação entre fatores genéticos e ambientais, que geram esses diversos transtornos. A ansiedade pode ser dividida em diversos tipos de transtornos, cada um com uma causa e um sintoma diferente, não impedindo que ambos aconteçam simultaneamente. Transtorno de ansiedade generalizada, TAG, que é o mais comum. A pessoa passa praticamente o dia todo ansiosa e em alguns momentos tem uns picos de ansiedade. Geralmente acontecem com um nervosismo por uma situação que não aconteceu ainda ou simplesmente por receios. Estresse pós-traumático. Ocorre quando os sintomas de ansiedade começam a surgir após algum ocorrido na vida da pessoa que a deixou traumatizada ou marcada. Pode ser por uma perda muito grande, algum tipo de violência sofrida, por exemplo. Esses pensamentos dos momentos ruins retornam a qualquer instante, até mesmo em sonhos. A síndrome do pânico. São períodos de crises intensas de ansiedade. Se desencadeiam por algum tipo de trauma e medo agudo. É muito comum se evitar de ficar em locais com um pouco fluxo de pessoas com medo de não conseguir ajuda durante os ataques. Transtorno obsessivo compulsivo, TOC. É uma perturbação que provoca obsessões, pensamentos repetitivos e compulsões, comportamentos repetitivos para aliviar a ansiedade causada pelas obsessões. Fobias. São apresentações de ansiedade de maneira intensa, podendo ser elas relacionadas a um objeto ou situação. Por exemplo, medo de baratas, tão intenso de forma que a pessoa não pode nem sequer ver a imagem de uma barata. Ou também fobias sociais, com medo descontrolado de falar em público ou de estar no meio dele. O ser humano sempre pode apresentar algum comportamento diferenciado em alguma parte de sua vida. É totalmente normal. Os sintomas da ansiedade excessiva se apresentam quando você deixa de viver por causa de preocupações ou por medos sem fundamento. Esse tipo de problema psicológico não é algo que passa sozinho com o tempo. Ele deve ser tratado. Normalmente é necessária ajuda psicológica e terapêutica para aprender a superar suas limitações e entender os seus traumas. O tratamento farmacológico das fobias específicas não tem sido utilizado na prática clínica e são poucos os estudos sobre o uso de medicações nesses transtornos. Se você conhece alguém com esse transtorno ou se você passa por esse tipo de problema, procure um especialista. A nossa mente pode ser o nosso maior aliado ou o nosso pior inimigo, então não deixe de cuidar da sua saúde. Em algum dos casos, a ansiedade é capaz de intensificar o que o indivíduo está sentindo, deixando de apresentar sintomas únicos e passando a aumentar aqueles naturalmente produzidos pelo sistema nervoso. Ou seja, se a pessoa sente medo, ela sentirá muito medo. Se a pessoa se sente triste, ela se sentirá muito triste. Às vezes, sentimentos comuns, como gostar de alguém ou alguém, podem te dar um grande impacto sobre os portadores de ansiedade, e querer algo pode tornar-se necessidade com o passar do tempo. A ansiedade em altos níveis
ou quando apresentada com a timidez ou depressão, impede que a pessoa desenvolva seu potencial intelectual. O aprendizado é bloqueado e isso interfere não só no aprendizado da educação tradicional, mas na inteligência social. O indivíduo fica sem saber como se portar em ocasiões sociais ou no trabalho, o que pode levar à estagnação na carreira. A falta de produção e liberação de serotonina é a principal disfunção associada com a ansiedade. Vários outros neurotransmissores também parecem estar relacionados, como ácido gama-aminobutírico, GABA, glutamato, noradrenalina, sistema endocannabinoide, dentre outros. O tratamento é feito com psicoterapia e medicamentos, dentre os quais ansiolíticos e antidepressivos. O diagnóstico deve ser abrangente para se elaborar um plano de tratamento com objetivos bem definidos. O tratamento é iniciado com ansiolíticos, como por exemplo os benzodiazepínicos. Logo após a estabilização do paciente, o médico pode prescrever um antidepressivo para o controle da ansiedade. Outra classe de medicamentos também utilizados são os de beta-bloqueadores. É sempre importante que o paciente consulte o médico, pois esses medicamentos são normalmente controlados. A terapia cognitivo-comportamental são formas de psicoterapia que trazem resultados através de mudanças internas, transformando o indivíduo, sua personalidade e seu quadro psicológico. Curta, comente e compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Beijos e até mais!